Olá, tudo bem, grupo? Faz um tempão que eu não venho aqui conversar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Dalila. Eu tenho fibromialgia há mais de 5 anos, sou acadêmica de fisioterapia e vou contar um pouquinho minha história para vocês que não conhecem. Há algum tempinho atrás eu estava gravando aqui para vocês, né, falando um pouco sobre a fibromialgia. Há algum tempo eu venho tentando ajudar vocês da forma que eu posso. Eu tenho fibromialgia desde uns 5 anos e assim, eu descobri na faculdade, fazendo fisioterapia. Quando eu comecei a fazer fisioterapia, um professor deu uma aula só sobre fibromialgia e eu fui vendo os sintomas e me identificando com os sintomas que ele ia passando. E então eu decidi conversar com o meu professor e ele me indicou uma reumatologista. E antes de ir nessa reumatologista, eu já estava fazendo alguns tratamentos. Então eu levei uma porrada de exame já pronto ali para a reumatologista me dar uma resposta, porque ninguém sabia dizer o que eu tinha, né? É sempre assim, a gente passa pelo menos por uns 9 médicos, 9 especialistas diferentes, até a gente descobrir que tem essa bendita doença. E foi assim que aconteceu comigo. Passei por vários. Fui no gastro, fui no neuro, passei com ginecologista, passei com clínico geral, até descobrir que eu tinha fibromialgia mesmo. Na verdade, de confirmar, né, o que eu tinha, porque eu já estava estudando isso na faculdade. Então, depois de ela ver todos os exames, ela realmente me deu o diagnóstico, porque quando a gente leva a maioria dos exames que eles pedem, eles vão descartando o que pode ser. Então não tinha nada, não deu nada de errado nos meus exames. O problema mesmo era a fibromialgia. Então, já tem algum tempo que eu tenho essa doença que acaba limitando a gente em algumas situações, acaba deixando a gente muito mal, e é sobre isso que eu quero conversar com vocês. O meu objetivo aqui no grupo é ajudar. E ajudar mesmo, não é ajudar vendendo nada, que eu não tenho nada para oferecer, além do meu conhecimento, além da minha amizade, que eu consegui fazer muitas amizades aqui no grupo. Tenho amigas maravilhosas, tenho a Beth, que eu conheci, que é uma pessoa é incrível, que me ajudou muito em vários momentos da minha vida. A Neuza, tem a Silvia, tem tanta gente que eu fiz amizade, que a fibromialgia, olhando por um lado bom, eu consegui muitas amizades, né? O lado ruim a gente sempre tem, mas o lado bom são as amizades que a gente acaba fazendo ao decorrer do ano, né? Então, eu falei para vocês como eu descobri a fibromialgia. Quem não sabe, quem não tem certeza do que tem, é bom ir na reumatologista. Reumatologista, fisiatra, psicólogo, psiquiatra são especialistas super capacitados, fisioterapeuta também. São especialistas super capacitados que vão te ajudar a descobrir o que você tem, tá? E assim, eu vou falar um pouquinho dos sintomas, porque tem muita gente que me conhece no grupo, mas eu vi que o grupo cresceu muito. Já tem mais de 40 mil pessoas no grupo. E às vezes eu tô falando para alguém que não sabe se esse sintoma que ela está sentindo realmente faz parte da fibromialgia ou não. Vamos lá falar sobre os sintomas. Lídia, um beijo para você que está assistindo. Então, gente, o sintoma da fibromialgia, gente, são vários. Tem, pelo que eu já estava estudando, e tem um vídeo que eu fiz no YouTube, são mais de 100 sintomas. São vários, todos os tipos de dores que você pensar. A gente tem problemas também gastrointestinais, a gente sofre muito com... Tem pessoas que têm síndrome de Crohn, que é uma síndrome que acaba atrapalhando muito, né? Quem sofre com o intestino irritável, fica sentindo mal, sente que o estômago está cheio, na verdade, às vezes não comeu nada. E fora as dores no corpo, né? Que são terríveis e que acabam trazendo junto consigo a depressão, a ansiedade. Tem muitos aqui que eu sei que sofrem com síndrome do pânico. A fibromialgia, ela é uma síndrome, ela é um conjunto. Ela traz com ela um monte de problema, infelizmente. E por que que acontece? Por que que a pessoa tem a fibromialgia? De onde que vem isso? A gente não sabe. Tem vários estudos aí
que falam várias coisas, mas nada concreto ainda. A gente não sabe a causa. É justamente por isso que ninguém descobriu a cura ainda para a fibromialgia. Espero que encontrem logo, né, para a gente acabar com esse sofrimento, porque ninguém merece ter essa doença. Mas já que a gente tem que enfrentar e ser forte. A gente pelo menos tenta, né, ser forte. A fibromialgia aconteceu comigo depois de uma situação de uma depressão severa, da qual eu tentei o suicídio. Foi logo após isso, que graças a Deus, Deus não permitiu. Logo após isso, eu comecei com os sintomas. Eu não conhecia fibromialgia, não conhecia até entrar na faculdade e começar a estudar. E pelo que os psicólogos, psiquiatras falam, que a fibromialgia ela acontece depois de algum trauma. Esse trauma pode ser físico, pode ocorrer depois de um acidente. As mulheres, principalmente após o parto, né, se for alguma coisa muito dolorosa, tem após cirurgias, enfim. E tem aquelas pessoas que adquirem a fibromialgia devido à perda de alguém. Alguém que faleceu e ela amava muito, ou mãe, pai, enfim, após esse tipo de trauma, né? Que não é um trauma físico, mas se torna um trauma mais, uma coisa mais sentimental. E a fibromialgia, ela está muito ligada. Eu não estou falando que a fibromialgia ela é uma doença psiquiátrica, ela não é. Mas ela tem muito a ver, porque ela traz com ela depressão. É muito difícil ter alguém que tem fibromialgia e não é depressiva e não tenha depressão. Porque a gente acaba ficando limitada, a gente não tem mesmo mais aquela vida que a gente tinha antes. A gente não consegue mais realizar os deveres diários que a gente conseguia realizar antes. Eu mesmo não consigo mais limpar a casa do modo como eu limpava antes. Eu demoro uma vida, eu sento várias vezes para limpar a casa, para tentar não sentir dor. Eu também não consigo mais limpar a casa do jeito que eu fazia, naquela sequência toda. Se eu fizer tudo num dia só, depois eu tô quebrada. Eu não consigo nem ficar em pé no outro dia. Meu marido é prova disso. E, assim, o apoio da família, ela é muito importante. Só que como a fibromialgia não tem aquele diagnóstico ali, aquele papelzinho para a gente mostrar para os nossos familiares que realmente a gente tem uma doença, eles não acreditam. Muitas pessoas acham que é frescura o que a gente tem. Então, além das dores que a gente sente constantemente, a gente sofre também com o preconceito. Também na área médica e com os familiares, infelizmente. Na minha família, graças a Deus, as pessoas me entendem. Hoje conseguem me entender muito bem. Meu marido sempre me entendeu, meus pais sempre me entenderam. Mas algumas outras pessoas da família ali é um pouco mais difícil de entender. Justamente por causa que o diagnóstico é difícil e não tem nada tão concreto, onde a gente realmente possa falar sobre os sintomas que a gente tem. E então, como eu estava falando, é muito difícil para a gente realizar aquilo que a gente fazia antes. Eu sei que muitas pessoas se sentem incapacitadas, não conseguem mais trabalhar como trabalhava antes. Muitas pessoas deixaram de trabalhar, inclusive, porque não conseguem devido à dor. E o que a gente faz para melhorar? Muitos falam, inclusive fisioterapeutas falam dos exercícios físicos. Mas e aí vem, tem muita gente que não consegue fazer exercício físico, porque se sente pior. Cada pessoa tem um nível de sensibilidade. Tem pessoas que fazem e se sentem bem. Tem pessoas que não conseguem fazer. Infelizmente, eu sou do tipo de pessoa que eu não consigo fazer um exercício físico. Se eu for para academia, eu vou pagar, vou dar dinheiro para academia e não vou. Porque eu sempre me sinto realmente mal, já fiz o teste. E isso porque eu me dava muito bem antes. Para você ver como que a fibromialgia tem esse antes e o depois. Antes da fibromialgia, eu ia para academia e me sentia muito bem. Após isso, eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Então, a gente tem as nossas limitações. E o que a gente deve fazer para se sentir melhor? A gente também deve mudar a alimentação, já que a gente não consegue fazer os exercícios que são propostos para a gente pelos médicos, pelos fisioterapeutas. O mínimo que você deve fazer é mudar a sua alimentação. Como?
eu separei aqui uma lista de coisas para falar para vocês do que a gente deve comer e do que a gente não deve comer. A alimentação da gente é fundamental, né? É através dela que você vai melhorar das crises da fibromialgia ou você vai piorar. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem, tá? O porquê que a gente tem que evitar certos alimentos. Você gosta de café? Ainda mais nesse friozinho, é bom, né? Um cafezinho, chocolate quente. Mas isso pode acarretar nas crises de fibromialgia. Você sabia disso? Não? Então, vamos lá. Separei aqui e vou começar a falar para vocês. Os alimentos que devem ser evitados é a cafeína, o chocolate, como eu falei para vocês, porque eles tiram o sono. E quando você não dorme bem, o que acontece? Você tem crises piores, né? E assim, a gente que tem fibromialgia, a gente não tem aquele sono reparador normal, né, que as outras pessoas têm. A gente dorme e acorda mais cansado do que tudo, né? Então, não tome cafeína. Não tome nada que tem cafeína, porque isso vai eliminar o seu sono e você vai dormir mal, consequentemente você vai ter mais crises. O que é aconselhável você fazer? Substitua esse cafezinho maravilhoso que você gosta, que o cheiro é tão bom, por um chá. Chá de camomila, chá de melissa, que é um chá calmante, ele é um relaxante muscular natural. Hortelã, erva cidreira, são os chás mais aconselhados para gente que tem fibromialgia. Uma coisa que eu não sabia, estava pesquisando aqui antes de fazer essa live e achei super interessante para falar para vocês. A gente que tem a fibromialgia, infelizmente, nosso costume brasileiro, a gente tem esse costume de ficar tomando remédio, tomando medicação o tempo inteiro, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um Anador. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, vou tomar um paracetamol, vou tomar um relaxante muscular para ver se essa dor passa, se essas crises passam. E você sabe que não passa, né? Dá uma melhoradinha ali básica, daqui umas 3 horas você continua com a dor. Então, como a gente usa muito o analgésico e usa vários remédios para as dores, é recomendado a ingestão de vitamina C. Você sabia disso? Pois é, eu também não sabia, mas vamos lá compartilhar conhecimento. Então, o que é aconselhável a gente comer? Principalmente frutas cítricas, como manga, papaya, kiwi, morango, acerola, banana, farelo de aveia, nozes e damasco. Sabia disso? Então anote aí depois para você não esquecer. Coma bastante frutas cítricas, que elas vão te ajudar bastante. Deixa eu ver outras coisas aqui. Outros alimentos que devem ser evitados para você não ter crises com a fibromialgia. Você não pode consumir diariamente, tá? Uma vez ou outra até pode, mas diariamente não é aconselhável. Espinafre, acelga, beterraba, carnes vermelhas, mariscos, alimentos ricos em gorduras saturadas, carnes vermelhas gordas, salsichas, manteigas, laticínios gordos, tomate, batata, berinjela e álcool, café, chá. Esses chás que eu falo não é esses que eu falei antes, tá? Anteriormente. São chás estimulantes também. E o principal, o açúcar. E lógico, se você fuma, por favor, né, pare de fumar, porque o fumo não faz bem e você tá cansado de saber disso. Tudo que eu tô falando aqui, gente, tem referências, tá? Depois, quando eu terminar essa live, eu vou colocar para vocês bem certinho na descrição, para vocês poderem acompanhar. Medicamentos, vou falar um pouquinho de medicamentos agora. Eu já tomei alguns medicamentos, fui na psiquiatra, inclusive eu fiz uma live no meu canal do YouTube, que eu também vou colocar a descrição aqui. E os medicamentos que ela me passou eram para o alívio da dor. Mas eu tive muito problema com efeito colateral. E a maioria desses medicamentos que são passados para nós, a gente tem muito efeito colateral. Tem mais efeito colateral do que melhora da dor, né? E eu não lembro agora o nome do remédio que eu tomei, depois eu vou achar e vou colocar aqui para vocês. Mas eu comecei a ficar muito enjoada mesmo. Um remédio que eu tomei antes era amitriptilina. Esse remédio foi passado por conta da ansiedade.
A gente que é fibromialgico, a gente é extremamente ansioso, infelizmente. E esse remédio, ele começou a me dar muito sono, eu comecei a dormir muito, consequentemente engordar muito. Fora a fome. Gente, aquela fome que me dava não era de Deus. E eu não queria comer para não engordar. E acabei que eu não comia e engordei do mesmo jeito. Então, esses são os efeitos colaterais que são os piores. A gente sempre acaba engordando com esse tipo de medicamento. A gente, na verdade, não é engordar. A palavra certa é reter líquido. Quem toma esse tipo de remédio acaba retendo muito líquido. E do ano passado para cá, eu engordei muito. Muito mesmo devido a esses medicamentos. E eu comecei a me sentir muito mal. Quando a gente engorda muito, a nossa autoestima cai, né? Fica lá no pé. E foi isso que aconteceu comigo. Aí foi onde eu fui na psiquiatra, ela me passou um outro medicamento que não, realmente, eu não retive líquido nenhum. Pelo contrário, eu comecei a voltar ao normal, mas o enjoo era muito forte e eu não conseguia me alimentar de forma alguma. Então eu decidi parar de tomar o medicamento. Mas uma coisa boa que ela me passou junto com o medicamento foi o cloreto de magnésio. Eu não sei se vocês já tomaram o cloreto de magnésio. Gente, mas é uma bênção. Não estou aqui para fazer propaganda, que eu não estou falando o nome de nenhuma marca, mas o cloreto de magnésio foi o único medicamento que me ajudou com as dores. No mês de janeiro, gente, eu não conseguia andar. Não conseguia andar. Eu sentia muitas dores no meu pé esquerdo e eu não conseguia limpar a casa, eu não conseguia andar mesmo. Meu marido que me carregava para onde eu precisava ir e sempre tinha que pegar Uber, sempre tinha que pegar 99, porque eu não conseguia sair de casa se não fosse assim, de tanta dor que eu sentia. E depois de uns 2 meses tomando cloreto de magnésio, eu melhorei muito, muito, muito mesmo. Gente, de verdade, eu tava pensando em comprar uma bengala. Tem uma senhora aqui no grupo que ela sempre fica perguntando sobre a bengala, por que que a gente não usa. De verdade, eu tava pensando em usar a bengala, porque eu não tava conseguindo firmar mais o meu pé. Eu acordava de manhã, não conseguia ficar em pé, ao longo do dia também não. E assim, o cloreto ele me ajudou muito, muito mesmo. Ela falou pra mim que se eu fizesse o uso do cloreto por mais de 6 meses, eu ia me sentir uma melhora muito grande, mas eu não precisei esperar os 6 meses para ficar bem. Com 2 meses, eu já me senti melhor. Inclusive, acabou e eu tenho que comprar de novo. Gente, eu decidi fazer essa live mais para conversar com vocês. Não foi nem sobre um assunto específico assim. Mas o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: não desistam do sonho de vocês. Nunca. Muitas vezes as pessoas falam pra mim, eu fiz amizade com muita gente no grupo, e muitas pessoas falam pra mim, Lila, eu não tenho mais vontade de viver, não tenho mais vontade de trabalhar e nem consigo, e eu também eu acho que nunca vou realizar aquele sonho que eu tenho. Gente, a gente não pode pensar assim. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu comigo do ano passado pra cá. Eu estava no 7º semestre de fisioterapia, em uma determinada faculdade, que eu não vou falar o nome, porque não vem ao caso, e essa faculdade perdeu as minhas notas. O que aconteceu? Mesmo processando, eu não tinha como provar que eu estava estudando, que eu fazia fisioterapia. E faltava só 1 ano e meio para me formar. Eu fiquei muito mal por causa disso. Eu tranquei a faculdade e comecei do zero. Comecei a fazer fisioterapia de novo, porque já que eu não tinha como provar que eu estava estudando, eu comecei do zero uma faculdade em uma outra instituição. E assim, era o meu sonho fazer fisioterapia, sempre foi meu sonho, e não ia ser por causa de algum empecilho que eu ia desistir. E às vezes a gente acaba desistindo muito fácil. Para vocês terem uma ideia, antes, quando eu fazia essa outra faculdade, eu tinha o FIES, que é a bolsa do governo, né? Que a gente só paga depois que a gente se forma. Dessa vez eu estou tirando do meu bolso. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar com fotografia. Eu já tinha feito um curso anterior, há muito tempo atrás, e aconteceu tudo de uma vez. Meu marido ficou desempregado. Falei, o que a gente vai fazer agora? Sempre quis trabalhar por conta. Aí eu pensei, lembrei da fotografia. Falei, gente, eu vou voltar a fazer fotografia. Se é uma coisa que eu amo, é fotografia. Por que não tentar? Gente, estou tentando.
E é isso que vem me ajudando, é isso que vem me ajudando dia a dia. A gente não pode desistir dos nossos sonhos. Jamais a gente tem que desistir dos nossos sonhos. Não desista. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que também trabalham, que são da área da saúde, sabem o quanto é difícil a gente se formar. Pessoas que estão trabalhando em outras áreas, que às vezes se sentem mal por causa da doença. Essa doença, gente, é maldita mesmo. Às vezes ela é muito limitante. Mas não vale a pena você desistir por causa disso, sabe? Se você tem um sonho, lute, vá atrás, porque vai valer muito a pena. Um dia você vai chegar no topo e você vai olhar para trás por todas as dificuldades que você passou e você vai lembrar, olha, valeu a pena. Não foi a fibromialgia que me parou, nada me parou. E outra coisa, quando você coloca algo na sua cabeça que vai dar certo, dá. Acontece muita coisa para impedir, mas quando você coloca na sua mente que vai dar certo, vai dar certo. Tenha fé. Acredite em que você é capaz, mesmo com dor, para enfrentar os seus problemas. Acredite sempre nisso. Gente, vou responder umas perguntas aqui sobre o cloreto de magnésio PA. O melhor não é aquele em pó, o melhor é em cápsulas, tá? O melhor é em cápsulas. É de 150 miligramas, tá bom? Esse é o melhor. Você encontra na farmácia, mas um detalhe, quando você for comprar, peça o puro, porque tem muitos aí que estão vendendo e colocando outras fórmulas dentro, tá? Estão colocando bicarbonato de sódio junto e muita gente começa a passar mal por conta disso. Para você ver que o brasileiro, ele, olha, é tenso, viu? Então, quando forem comprar, peçam sempre o puro. Olha, eu quero um cloreto de magnésio puro, eu não quero misturado com bicarbonato de sódio. E eu quero em cápsulas. Esse é o melhor, porque você toma sempre 2 cápsulas ao dia. Esse foi o que a psiquiatra me passou para eu tomar 2 cápsulas ao dia. Só que ele, quando ele é puro mesmo, ele acaba soltando bem o intestino. Então, se você tem um intestino bom, tome só uma cápsula, tá? Para você não ter dor de barriga. Se você tem o intestino mais ressecado, mais preso, tome 2 cápsulas, porque ele vai fazer muito, muito bem mesmo, tá, gente? Não tô fazendo propaganda aqui, tô falando o que eu tô fazendo para ficar bem, porque eu desejo mesmo para você, porque é muito ruim, ficar doente, não conseguir andar, tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou tentar fazer mais lives aqui. Como eu falei para vocês, eu estudo, então às vezes tem semanas de prova, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu quero pelo menos fazer live aqui para a gente conversar mais pelo menos umas 2 vezes na semana. Eu vou tentar conversar mais com vocês, quem quiser me adicionar para a gente conversar, fiquem à vontade, tá bom? No meu Facebook. E eu vou colocar depois a descrição do YouTube, que eu tenho um canal no YouTube que fala só sobre fibromialgia, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado. E outras perguntas eu vou responder nos comentários, tá bom? Para nossa transmissão não ficar muito longa. Um beijo, muito obrigada a todas vocês que estão aqui comentando, que estão assistindo. E abraços de algodão para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.